Olá, bem-vindo ao vídeo da aula 1.2. Nessa aula nós vamos falar dos fundamentos da microeconomia neoclássica para ajudar a entender como são formadas a demanda e a oferta individual. Tá? Eu preciso ressaltar também que essa aula também serve para o curso de Economia do Setor Público, como uma aula especial, para rever esses conceitos de demanda e oferta e fundamentos neoclássicos. Tá? Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 da Universidade Federal de Ouro Preto. Vamos ver lá o conteúdo da nossa aula agora. Então, uma aula de revisão, a gente vai ver economia de mercado, fundamentos neoclássicos, equilíbrio parcial e equilíbrio geral. O equilíbrio parcial é mais importante aqui para micro 2 e equilíbrio geral, economia do setor público. A gente vê mais um pouco. Na economia de mercado, nós temos três características importantes. Os preços formam-se livremente entre compradores e vendedores. Qualquer indivíduo é livre para consumir, vender ou produzir, desde que pague o preço de mercado. E o Estado de Direito, o direito de propriedade dos meios de produção, está bem estabelecido. Isso é muito importante para a gente ter o resultado tal como Adam Smith previu no seu livro de Riqueza das Nações. Tá ok? Não tem falhas de mercado nessa versão que nós estamos estudando aqui. Esse resultado de melhor resultado para todos, seguindo preços livres, liberdade para comprar e vender, desde que se pague o preço e direito de propriedade bem estabelecido, é um resultado forte e é interessante, pois não é preciso pressupor cooperação entre os agentes para que o equilíbrio econômico seja eficiente. Então, isso é um resultado interessante do modelo que nós vamos ver para a oferta e para a demanda. Em outras palavras, se cada um agir segundo seus próprios interesses, o resultado geral será mais satisfatório. Dadas essas características que nós mencionamos, existe uma tendência na economia de mercado se autorregular pelo funcionamento normal de oferta e demanda. Então, se as pessoas demandam muito uma determinada mercadoria, o preço sobe para refletir a dificuldade de se produzir e colocar no mercado aquela mercadoria. De outra maneira, como nós vimos lá com o exemplo da aula passada, alguns produtos vão ser menos demandados e com isso o preço deles cai, ou inclusive menos ofertados. As duas coisas podem acontecer. A oferta se reduz e a demanda também cai. Tudo bem, essa é a autorregulação que ocorre na economia. Pois bem, os fundamentos neoclássicos são hoje o que dominam a área de microeconomia. Tá? Então, é o principal fundamento que nós vemos ao estudar essa área da economia aqui. A principal vantagem dessa abordagem é poder explicar mais satisfatoriamente as oscilações de preço de uma economia de mercado. Essas oscilações de preço são frequentes e os esquemas de oferta e demanda possuem alguma aderência às implicações correntes. Então, a todo momento aí já faz parte da linguagem comum, a gente fala de lei da oferta e da demanda para explicar flutuações de preço que nós vemos ao longo do nosso dia a dia. Inclusive, nessa pandemia, muitas coisas oscilaram de preço. Produtos que têm a ver com limpeza e necessidade de higiene para evitar o contágio pelo vírus aumentaram bastante de preço. Produtos que estão mais relacionados a atividades que que exigem agregação social ou conglomeração social são menos demandados e caíram de preço. Então, essa oscilação ocorre o tempo todo. Isso faz com que os preços de mercado sejam variáveis fundamentais para a microeconomia neoclássica. Essa formação de preços é o que nós estamos tentando entender, e ela é crucial para determinar o que é uma demanda e o que é uma oferta. Segundo essa teoria, os consumidores derivam utilidade, vamos chamar aqui de U, para uma determinada quantidade X de uma
mercadoria adquirida. Lembra que nós definimos lá quantidade X na aula passada, tá? E isso nos dá uma utilidade. De maneira simples, ao adquirir uma quantidade de um bem ou serviço qualquer, chamado X1, o consumidor tem uma utilidade, que a gente está chamando pelo esse U maiúsculo, que depende de uma função, Uzinho, de X1, tá? Que depende da quantidade que ele está consumindo. O caráter da utilidade é subjetivo, porém um aspecto importante da teoria é o caráter marginal. Então a gente vai pegar essa função aqui, U de x, 1, e vamos dividir isso. Então vai ser d U de x, né, que define a nossa utilidade marginal. Okay? Então a utilidade marginal de x1. O ponto é, o indivíduo só compra uma quantidade x1 deste bem quando a utilidade que essa quantidade acrescenta é maior ou igual ao preço para sua aquisição. Então essa condição aqui é muito importante. Nós derivamos a função de utilidade em relação a x1, achamos a utilidade marginal, e essa utilidade marginal tem que ser maior ou igual ao preço dessa determinada mercadoria. Tá? Vamos deixar mais claro aqui. Tipo, digamos que x1 é um exemplo bem mineiro aí, estamos falando aí de pão de queijo, ok? Então, existe um preço para o pão de queijo na padaria, né? Então, digamos que esse pão de queijo aí está R$1. Então, quando a gente está falando que a utilidade marginal do indivíduo tem que ser maior do que o preço, estou falando que a utilidade que esse indivíduo ofere ao consumir mais um pão de queijo, uma unidade a mais, né, tem que ser maior do que R$1. Tá? Então, eu estou falando utilidade marginal ao consumir x1 maior ou igual a 1. Bom, outro pressuposto que se agrega é que esse consumidor é do tipo consumidor Mick Jagger, né? Ele não é saciado, né? Então tem uma música do Rolling Stones que fala que eu não posso ter mais saciedade, né? Então é I Can't Get No Satisfaction, né? Olha a imagem do Mick Jagger aí. E inclusive a curiosidade é que o Mick Jagger formou em economia, né? Pela London School. Então tá aí, ó. Talvez a inspiração para essa música tenha vindo desse consumidor. Outro exemplo mais nacional é o Naldo Bene, que tem uma música que ele fala eu quero sempre mais. Então outro exemplo curioso aí é o cantor Naldo. Enfim, voltando aqui para a nossa aula, a gente vai assumir essa não saciedade, vou explicar mais um pouquinho daqui a pouco. E isso implica que o indivíduo irá sempre adquirir mais mercadorias daquilo que lhe traz benefícios, daquilo que lhe traz utilidade maior do que o preço. De maneira que ele só para quando a utilidade é igual ao preço. Então, lembra que ele está fazendo a utilidade marginal de x1 maior do que ou igual ao preço, mas à medida que eu vou consumindo, a gente vai ver também que essa utilidade tem uma tendência a decrescer. A lógica é que cada indivíduo fará isso para aqueles bens que lhe conferem maior utilidade, né? Ao igualar a utilidade para o bem x1, passará para o bem x2 e depois para o bem x3 e assim por diante. Então tem uma ordem de prioridade na qual o indivíduo deseja consumir. Isso está relacionado também com uma prioridade do que é mais essencial. Geralmente o que mais acrescenta, quando nós não temos nada, o que mais nos acrescenta utilidade é comida e bebida. Nós precisamos comer e beber. Depois disso, isso vai variar de cada pessoa, né? Mas talvez roupas. Depois disso, moradia. Então essas necessidades básicas estão muito relacionadas com a utilidade que nós podemos derivar ao começar a consumir essas bebidas, esses itens. Um fator limitador principal para o indivíduo conseguir tudo aquilo que ele almeja é a renda.
Então a renda é uma variável super importante que não permite que o indivíduo se sinta saciado com todos os bens possíveis. Então sempre chega no limite da renda do indivíduo, mas ao chegar no limite da renda, o indivíduo ainda tem bens que ele gostaria de adquirir e comprar. Dada a sua renda limitada, o consumidor deve priorizar. Então deve consumir aquilo que lhe dá utilidade marginal primeiro. Então costuma-se agregar mais um pressuposto que estava um pouco implícito no slide anterior, tá? Que é o de utilidade marginal decrescente. Então, se eu derivar aquela utilidade marginal que nós definimos em relação a x1, eu terei que utilidade marginal linha é menor do que zero. Tudo bem? Então, eu posso representar isso também em termos gráficos. Eu estou falando aqui que à medida que eu consumo mais do bem x1, eu tenho maior utilidade. Então, digamos aí que bem x1 é novamente o pão de queijo que nós estamos falando, né? Então, um exemplo mineiro. Continuamos nesse exemplo aí. À medida que o indivíduo consome mais utilidade, mais pão de queijo, ele tem uma utilidade maior, aquele U maiúsculo que eu defini há 2 slides atrás. Então, quanto mais ele consome, mais utilidade ele possui. Mas, porém, essa utilidade ela cresce a valores ou quantidades cada vez menores. Isso é a chamada utilidade marginal decrescente. Então, vamos pensar aqui em quantidades. Ao consumir o primeiro pão de queijo, né, esse indivíduo deriva bastante utilidade. A utilidade dele aumentou bastante. Mas ao consumir o segundo, ele obtém maior utilidade, mas essa utilidade aí não aumenta na mesma quantidade ao consumir o primeiro. E assim continuamos. Ao consumir o terceiro pão de queijo, a utilidade que esse terceiro pão de queijo lhe acrescenta já é incremental, né? A utilidade incremental que esse pão de queijo acrescenta já é bem menor. Então a gente está falando aqui que a utilidade é positiva, mas decrescente. Então, outra maneira de dizer isso é por meio da utilidade marginal. Nesse ponto aqui, nós podemos derivar a função U, que é o que nós fizemos para definir utilidade marginal. Então, derivamos U em relação a x1 e achamos a utilidade marginal do bem x1. Porém, essa utilidade marginal do bem x1 quando ele está consumindo uma unidade. Ao consumir 2 unidades, vemos que a derivada aqui, a reta, nesse que tangencia esse ponto, tem uma inclinação já menor. Então, a utilidade marginal de x1 no ponto 2 já é um valor menor do que a utilidade marginal de x1 no ponto 1. E assim por diante. Se eu fizer uma reta tangente ao ponto onde é x1 igual a 3, nessa função 1, eu vou ter uma inclinação ainda menor. Tudo bem? Então, isso está por trás desse pressuposto que nós estamos falando aqui, né? Tipo, a utilidade marginal, essa reta, é decrescente. Esse pressuposto não é obrigatório, mas é bastante útil para esses fundamentos neoclássicos. Trabalhar sem ele deixa a economia neoclássica bem mais difícil. E não ter isso forneceria um consumidor de comportamento estranho, pois ele poderia ter uma demanda infinita por aquele bem que não tem utilidade decrescente, pois ela é constante ou sempre decrescente. Isso seria limitado apenas pela renda do indivíduo. Tá? Fica bem mais difícil de construir o arcabouço da teoria neoclássica sem esse pressuposto. Então, dado esses 3 pressupostos que nós estamos falando, utilidade crescente em x, não saciado, e utilidade marginal decrescente, diz que a demanda individual de cada consumidor para um determinado bem x é negativamente inclinada. Isto é, uma relação de preço e quantidade inversa. Então, se o preço do pão de queijo sobe, a quantidade que eu estou disposto a consumir esse pão de queijo cai. A demanda negativamente inclinada é
um dos pontos nevrálgicos da teoria neoclássica da demanda. É muito importante para podermos explicar a demanda individual e depois a demanda de mercado. Ok? Então, o que está acontecendo aqui, novamente em termos gráficos, é que se a utilidade é positivamente positiva à medida que o consumo de X1 aumenta, né? A derivada, nós vimos a partir das tangentes, é cada vez menor. Ela é positiva, mas menor. Então, se eu representar um gráfico também com X1 no eixo horizontal, as quantidades de pão de queijo, e a utilidade marginal no eixo vertical, nós vemos que esse gráfico terá um comportamento dessa forma. Então, negativamente inclinado. Tudo bem? E isso, na verdade, relaciona-se com a demanda individual desse consumidor. Tudo bem? Se for o consumidor do pão de queijo, o consumidor mineiro, né? Então vamos ver aí como é que se relaciona com aquela primeira condição que nós estabelecemos lá, ao começar a olhar a demanda. Utilidade marginal de X1 maior ou igual ao preço. Então vamos colocar aqui o preço do nosso pão de queijo a R$1. Tudo bem? Então a utilidade marginal desse indivíduo ao consumir pão de queijo tem que ser maior do que 1. Digamos que a R$1 esse indivíduo aí consome 5 pães de queijo. Tudo bem? Então quer dizer, a utilidade marginal do primeiro pão de queijo é bem maior do que 1. A utilidade marginal do segundo pão de queijo ainda é bem maior do que 1 e assim por diante. Tá? O ponto onde ele faz utilidade marginal exatamente igual ao preço, então existe um ponto onde essa utilidade marginal, por conta daquelas pré-condições que nós estabelecemos, existe um ponto onde essa utilidade marginal é exatamente igual ao preço. E no caso aqui, nós estamos falando do preço igual a 1. Então, o ponto onde a utilidade marginal desse indivíduo para X1 é igual a 1 é o ponto onde ele consome 5 unidades. Se o preço do pão de queijo sobe, né, ele tem um espaço menor para derivar essa utilidade marginal maior do que o preço. Então, digamos que se o preço do pão de queijo passa a ser R$3, esse consumidor passa a consumir ou demandar 2 unidades de pão de queijo. Então, isso na verdade está relacionado com a demanda. Então, ao invés de colocar utilidade marginal no eixo vertical, eu posso colocar preço. Na verdade, o preço do pão de queijo. E no eixo horizontal, continuo com as quantidades. Nós vimos que se o preço tivesse R$3, ele ia demandar 2 unidades. Se o preço está a R$1, ele demanda 5. Então existe uma relação negativamente entre essas duas variáveis, preço e quantidade, e isso nos dá a demanda individual. Então nós vemos que essa relação de utilidade marginal maior ou igual a preço é muito importante para obter essa demanda negativamente inclinada. Tá? Então é isso que nos define essa parte. Bom, vamos passar para a oferta, que tem um comportamento análogo, mas super importante nós vermos qual a diferença. A produção, nessa visão neoclássica, pode ser vista como um consumo negativo. Então, quando a utilidade marginal está numa outra parte, vou voltar nesse slide aqui, ó. Deixa eu fazer de laranja. Então, quando a utilidade marginal já está numa parte onde é menor do que o preço, você pode pensar, inclusive, em vender esse produto. Tudo bem? Então, a produção pode ser vista como um consumo negativo, ou seja, um bem que o indivíduo possui demais e queira se desfazer. Tá? O indivíduo que tem uma utilidade marginal menor, aqui poderia tirar esse igual aqui, porque o igual ele ainda está consumindo, né?
mas o indivíduo possui menor do que P, vai preferir o preço, ou seja, o valor monetário. Eu prefiro receber R$ 1 a consumir pão de queijo. No caso daquele consumidor, no ponto em que ele já está com mais do que 5 pão de queijo. Então, ele vai preferir o preço ao bem e por isso se tornará ofertante do bem. Aqui eu estou mudando aqui só para não confundir, do bem Y1, tá? Que pode ser outra coisa, inclusive. Pode ser bolo de chocolate. Então, o indivíduo oferta Y é aquele que tem isso sobrando e não o quer para si. Possui quantidades excedentes que não lhe conferem tanta utilidade. Essa abordagem é perfeitamente possível e ela é muito usada nos modelos iniciais de equilíbrio geral. Porém, geralmente em microeconomia é mais simples traduzir a oferta em termos de custos. Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Né? Sendo dessa forma, vale a pena vender um bem ou serviço Y sempre que a receita total desse bem for maior do que o seu custo. Então, receita total maior do que o custo, vale a pena vender. Adquiro mais aquele bem do que ele está me custando para produzir. Uma versão marginal dessa coisa, dessas duas definições, receita total e custo, é interessante para pegar o aspecto unitário. Então, podemos derivar a receita total em relação a Y1 e derivar o custo total em relação a Y1. Tá? Isso é a mesma coisa do que dizer que a receita marginal de um determinado produto tem que ser maior ou igual ao custo marginal desse mesmo produto. Então aqui nós temos a receita marginal, aqui nós temos definido o custo marginal. E é isso que está dizendo esse próximo ponto. Mais elegantemente, podemos escrever apenas o seguinte: vale a pena vender quando o preço que se obtém no mercado é maior ou igual ao custo marginal de se produzir aquela mercadoria, digamos, bolo de chocolate. Tá? Em termos de custo, então repare que é o contrário. Né? O limite para ofertar ocorre quando o preço é igual a custo marginal. Tá? Então, sempre que o custo marginal for menor do que o preço, vale a pena aumentar a produção, aumentar a oferta. Tá? Essa condição de receita marginal igual a custo marginal, aqui no caso, receita marginal traduzindo direto como preço, a gente vai ver que em concorrência perfeita isso é válido, em concorrência imperfeita isso não é válido, mas receita marginal igual ao preço é a condição de maximização dos lucros. Para quem oferta, os pressupostos são os seguintes: maximização de lucros, e o lucro é definido pela receita total menos o custo total. Produzir mais custa mais do que produzir menos, então existem custos crescentes de se produzir uma quantidade maior, e existem custos marginais crescentes. Então, enquanto a utilidade marginal era decrescente, os custos marginais são crescentes. Ou seja, derivar o custo duas vezes. Então, derivar o custo marginal em relação a Y1 tem que ser positivo, é um pressuposto de custos crescentes. Igual ao caso da utilidade, o pressuposto 3 não é obrigatório, mas sem ele pode-se chegar a resultados um pouco estranhos para a microeconomia mais simples, tais como ofertar infinitamente determinado bem, com um possível limite da escassez de recursos. Como os economistas definem a escassez de recursos uma força para os custos de produção se elevarem, em algum ponto da curva marginal, a curva de custo marginal deve se tornar crescente pela própria escassez. Então, a partir dos custos marginais crescentes, tem-se oferta individual, ou no caso da microeconomia, para a oferta a gente fala da firma, uma única firma. E essa oferta é positivamente inclinada, indicando que se os preços de uma determinada mercadoria sobem, as quantidades que se desejam ofertar por essa oferta individual também sobem.
ou seja, é uma relação positiva entre preços e quantidades. Demandas e ofertas de mercado são o resultado das agregações de demandas e ofertas individuais dos agentes. Então vamos voltar aqui para o slide vazio, onde eu posso representar isso. Se a gente está falando de oferta e custos marginais crescentes, lembra da condição que nós estabelecemos? Para uma determinada mercadoria, eu estou falando de custo marginal sempre positivo e crescente. E nesse caso, vale a pena ofertar a mercadoria quando o preço é maior do que esse custo marginal. Então, nós temos aqui uma função de custo marginal para o bem Y, e essa função de custo marginal é crescente. O preço, digamos que esse preço seja 3. Sempre que esse preço for maior do que o custo marginal, vale a pena continuar ofertando mais quantidade desse bem Y1. Quando que a firma ou o indivíduo para? É quando esses dois valores aqui se igualam, ou seja, quando preço igual a custo marginal. Para definir a oferta, nós temos aqui que quando o preço sobe, vale a pena ofertar mais. Se o preço subir para 4, né, tem toda uma área aqui onde compensa a firma aumentar a sua produção. E nesse caso, ela vai produzir mais, pois isso compensa os seus custos marginais. Então, digamos aqui que a produção pode ter aumentado de 4 para 5, caso o preço suba. Se nós fizermos uma relação entre preço e quantidade, vamos ver que essa relação é positiva para o caso da oferta. Então, nós temos aqui o preço que antes era de 3, passou a ser 4, e a quantidade ofertada aumentou de 4 para 5. Então, nós temos essa relação positiva aqui. Mas essa é a curva de oferta individual. Então, quer dizer, ou apenas de um indivíduo que está ofertando aquele bem, ou de uma única firma que está ofertando aquele bem. Então, é chamada oferta individual. Ao revisar esse aspecto na aula passada, nós vimos que para obter oferta e demanda de mercado para uma determinada mercadoria, digamos novamente o X1, que era o pão de queijo, por exemplo, nós precisamos agregar diversos consumidores e diversos produtores para aquele mesmo bem. Tá? Então a gente está falando aqui de agregar em relação à soma horizontal, vamos lembrar desse conceito, estou falando da soma horizontal para demandas individuais e ofertas individuais. Então nós vamos chegar assim à demanda de mercado e a oferta de mercado, somando essas utilidades marginais decrescentes para cada indivíduo e os custos marginais crescentes para cada firma, o indivíduo ofertante. Então, demandas e ofertas de mercado são o resultado da agregação de demandas e ofertas individuais dos agentes. Para o equilíbrio de mercado, alguns pressupostos a mais precisam ser abordados, e são abordados em um curso introdutório de microeconomia. Então, para atingir esse equilíbrio que nós estamos fazendo aqui de oferta e demanda, né, geralmente representado dessa maneira, nós precisamos de alguns pressupostos a mais, além daqueles que nós estabelecemos aqui para a economia de mercado. Em relação, né, nós vamos ver equilíbrio parcial e equilíbrio geral. A ideia aqui é que existem vários bens nessa economia, tá? E as pessoas demandam aquilo que elas não possuem. Então, por exemplo, se existem N bens nessa economia, né, para cada um dos bens vai existir uma demanda positiva, essa é a chamada condição de Walras, condição walrasiana para o equilíbrio geral. Então, para cada bem, a pessoa que demanda quer dizer que ela tem mais do que a sua dotação inicial. Quer dizer, você pode demandar
mais do que você possui em termos de livros. Você já tem uma dotação de livros, mas você deseja comprar mais. Então, a sua demanda aqui é positiva, uma demanda líquida chamada para esse bem em particular é positiva. Quem quer consumir mais do que tem, sempre tem esse saldo positivo. Essa demanda por bens tem que ser igual à oferta por bens. Tá? Isso é um equilíbrio para todos os mercados da economia, chamado equilíbrio geral. Essa distinção entre equilíbrio parcial e equilíbrio geral é muito comum em economia. De maneira resumida, equilíbrio parcial se refere ao equilíbrio de um mercado somente, demanda e oferta, para um determinado bem, pão de queijo, por exemplo, ou serviço, limpeza. Nesse caso, é preciso especificar muito bem o produto, tal como nós vimos na aula passada, e o prazo a qual nós estamos nos referindo a essa demanda e essa oferta. No equilíbrio geral, é o estudo de N mercados parciais. Então, você vai juntar vários mercados parciais e, às vezes, eles interferem uns nos outros. Por exemplo, o mercado de pão de queijo ele tem uma interferência nos mercados mais próximos de salgados, por exemplo, de salgadinhos. Então, isso tem uma interferência. E esses mercados de salgados vai ter uma interferência no mercado de alimentos. Esse mercado de alimentos vai ter uma interferência em outros mercados. Então, isso está sempre... São diversos equilíbrios e diversos impactos na economia, como se fosse num efeito dominó. Quando um mercado desequilibra, outros mercados podem desequilibrar. Como garantir o equilíbrio em todos os mercados, ou quais são as condições para se chegar no equilíbrio de todos os mercados, é o assunto de equilíbrio geral. A dinâmica para a formação dos preços, tanto no equilíbrio parcial quanto no equilíbrio geral, pode ser complicado e dependerá do que a gente chama de estruturas de mercado, que vão ser assunto da matéria de micro 2 mais para frente. Então, fiquemos por aqui com essa definição rápida de equilíbrio parcial e equilíbrio geral. Em micro 2 nós vamos ver mais detalhes de equilíbrio parcial, então vamos poder ver isso mais à frente. E em economia do setor público nós vamos poder dar uma definição um pouquinho mais abrangente do que é esse equilíbrio geral. Então, até a próxima aula.